Recordando a vida de Jesus e os seus apóstolos, nos lembramos que houve na ceia, a última que o Senhor tomou com os apóstolos, uma afirmação de Jesus para eles dizendo: um de vocês me trairá. E uns ficaram olhando para os outros e afirmando para si mesmos: serei eu? E olhavam para Jesus: sou eu, Senhor? E Pedro enfaticamente disse: mesmo que todos te negarem, eu jamais te negarei. E o Senhor o advertiu dizendo: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro foi lá para o pátio, onde o Senhor estava sendo julgado, e por 3 vezes negou a Cristo. Saindo dali, chorou amargamente. Depois, dia seguinte, estando com outros apóstolos novamente, ele disse aos outros: vamos pescar. E os outros disseram: nós vamos também. Veja que depois de negar a Cristo e Cristo ter morrido e já estar ressuscitado, já tinha sido visto por alguns, Jesus reaparece ali à beira da praia e os convida a tomar uma refeição com ele. Foi naquele momento que Cristo pergunta a Pedro: tu me amas? Este tipo de pergunta, ou esse tipo de amor desta pergunta de Cristo, não se referia a se Pedro amava a Jesus com um amor comum, mas se Pedro amava a Cristo com um amor incomum, um amor divino, aquele amor que foi ordenado a nós: amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Cristo queria essa resposta: eu te amo, Senhor, completamente, totalmente. Mas não foi isso que Pedro respondeu. Pedro disse: gosto do Senhor. Assim mesmo, com esta qualidade de amor, Jesus diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Com este amor divino, amor ágape. E Pedro disse: eu gosto do Senhor, não este amor que o Senhor fala, mas eu gosto, sim. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. E novamente Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Mas agora utilizando a mesma palavra que Pedro estava respondendo. Ele diz: sim, eu gosto do Senhor. Eu te amo, mas eu te amo com um amor fraternal, um amor de irmão. Ainda não é o amor que o Senhor espera que eu tenha pelo Senhor. Pedro foi sincero, Pedro foi honesto e Pedro realmente respondeu a verdade do seu coração. Há 3 tipos de opiniões a nosso respeito. A primeira é o que os outros pensam a nosso respeito. A segunda é o que pensamos a nosso próprio respeito. E a terceira é o que Deus pensa a nosso respeito. Essa é a mais importante. Jesus perguntou não porque não conhecia o tamanho do amor de Pedro, mas porque queria que Pedro revelasse o seu frágil amor e a sua necessidade de amar a Cristo mais que tudo, mais que todos. E Jesus então diz: apacenta as minhas ovelhas. Aqueles que amam a Deus cuidam dos que são de Deus. Quando Pedro foi revestido pelo Espírito Santo, ele então passou a amar a Cristo e as pessoas com este amor divino.
Porém, naquele momento que ele negou a Cristo, nas horas ou dias subsequentes, para Pedro, seu ministério tinha acabado. E Cristo também naquele momento não só cura Pedro daquele trauma da negação, mas também reabilita Pedro para o ministério. Da mesma maneira, você hoje está sendo convidado pelo Senhor da obra a voltar para a obra, a voltar a ser linha de frente, a voltar a empunhar a bandeira do Evangelho, a amar a Cristo como nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses da sua conversão. Faça isto. Ame a Deus. Ame aos que são de Deus. Cuide dos que são do Senhor. E, sobretudo, cumpra o teu ministério cabalmente, completamente. Porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Que Deus te abençoe. Que a sua vida e o seu ministério, o seu trabalho, sejam ricos, preciosos, intensos, abençoados. E que você possa herdar o galardão, o prêmio do obreiro aprovado, da obreira aprovada. E que Deus te abençoe. No nome santo do Senhor Jesus.